Olá, pessoal! Espero que estejam bem. Hoje vamos para a nossa aula número 4. O nosso projeto é a voz feminina, melodia da resiliência. E retomando a aula anterior, vocês aprenderam sobre a escrita e a reescrita do artigo de opinião. E para a aula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre concordância verbal. Por que é importante aprendermos concordância verbal? O que isso vai nos ajudar a escrever um artigo de opinião? Concordância verbal é a harmonia entre sujeito e verbo. E qual que é o objetivo principal de estudarmos concordância verbal? Para a gente compreender o funcionamento na língua portuguesa, analisando em frases e textos. E o que é importante? Usar o verbo adequadamente, para que a frase tenha concordância em 3 níveis, pessoal. Em gênero, número e grau. Vamos lá, então. Sujeito no singular ou plural. O verbo precisa acompanhar. Eu trouxe algumas frases aqui para vocês como exemplos. Eu gosto quando recebo flores. Elas gostam quando recebem flores. Maria e Ana entraram na floricultura. Você gostam quando recebem flores. Tem alguma frase incorreta aqui dessas 4? Essa última frase que eu li para vocês. Deveria ser a frase: vocês gostam quando recebem flores. Por quê? Porque o sujeito no singular ou no plural, o verbo precisa acompanhar. O verbo precisa estar conjugado de acordo com o sujeito. Sujeito simples. Trouxe uma frase aqui para vocês. Um exemplo. Nós vamos ao cinema. O que vocês acham? A frase está correta? O verbo vamos é a primeira pessoa do plural. Concorda com o sujeito nós. Então, a frase está correta. E não importa a posição do sujeito na oração. Ok? Vamos lá. Quando o sujeito composto, agora é sujeito composto. Lembra que a gente estava no sujeito simples. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, sempre no plural. Mas temos 2 exceções. Vamos gravar. João e Maria dançaram na pista. As 2 exceções que eu falei para vocês, o verbo pode ficar no singular em 2 casos. Quando os núcleos são sinônimos. E eu trouxe um exemplo para vocês. A paz e a tranquilidade envolveram-no ou envolveu-o. Por isso que fica no singular. Essa é uma exceção. A outra, quando formam uma numeração gradativa. O exemplo, a angústia, a inquietação e o desespero o dominaram ou dominou. Então, essas são as 2 exceções. Agora, quando o sujeito composto estiver depois do verbo, concordar com o mais próximo ou ficar no plural. Temos um exemplo aqui. Foi ou foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Foi é a terceira pessoa do singular, concordando com o primeiro elemento. Vocês podem observar que é o filho. O filho, a mãe e o pai é um sujeito composto, está depois do verbo. Mas aí agora vamos modificar a frase. Se fosse os filhos, a mãe e o pai, então seria foram, que está no plural, ok? Outras concordâncias diferenciadas para verbos importantes. Pessoas verbais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, dentro do sujeito. Então, a primeira pessoa eu, inclusa é nós. Segunda, tu, e terceira ele, pessoa inclusa, é vós. Somente a terceira, ele, pessoa, é eles. E quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, então o verbo ficará no plural. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Esse é o primeiro exemplo. Então, uma explicaçãozinha para vocês. Significa, então, eu, tu e ele. Então, equivale a nós. É vamos. Por isso que está vamos. O plural, primeira pessoa. Segundo exemplo.
Tu e seu amigo vais ao cinema. Segunda e terceira pessoa, então significa tu e ele, sempre concorda com a segunda do plural, segunda pessoa do plural. Quando os núcleos do sujeito vierem ligados pela conjugação ou, aqui são duas dicas bem importantes. O verbo ficará no singular se houver a ideia de exclusão, pessoal. Então, vai ficar no singular se tiver a ideia de exclusão. Um exemplo, Pedro ou Antônio será presidente do clube. Então, não será os dois presidentes do clube? Ou será Pedro ou será Antônio. Então, o ou, por isso que ficou o será no singular, certo? Outro exemplo, o verbo ficará no plural. Mas como que ficará no plural? Se houver a ideia de inclusão. Essa é diferente. Um exemplo, mamão ou laranja fazem bem à saúde. Olha a diferença. Tem a conjugação ou, mas tanto mamão quanto laranja fazem bem à saúde. Então, é a ideia de inclusão. Por isso que fica no plural. Agora, quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo irá sempre para a terceira pessoa. Um exemplo, Vossa Excelência leu os documentos. Agora, os verbos impessoais. O verbo haver, verbo fazer, verbo ser e o verbo mais pronome ser. Verbo haver, vamos ver todos eles então. Sobre o verbo haver. Havia muitos alunos na sala de aula. Havia está na terceira pessoa do singular. Muitos alunos é um objeto direto e não é sujeito. Outro exemplo, deve haver 20 pessoas na sala. Deve haver é uma locução verbal e deve acompanhar haver, por isso fica no singular. Então, sobre o verbo haver, ele é impessoal quando empregado no sentido do existir e fica na terceira pessoa do singular e não tem sujeito. O verbo fazer é impessoal quando é empregado na indicação do tempo transcorrido. Não tem sujeito e também na terceira pessoa do singular. Um exemplo, faz tempo que não a vejo. O faz se refere a tempo transcorrido e fica na terceira pessoa do singular e também não tem sujeito. Agora o verbo ser. Quando indicar horas, distância, datas, o verbo ser, ele concordará com o predicativo. E nesse caso ele é impessoal. Uns exemplos para vocês entenderem melhor. É 1 hora. São 3 horas. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Daqui até a fazenda são 7 quilômetros. Hoje é dia 12 de outubro. Hoje são 12 de outubro. O verbo, o último então, verbo mais pronome ser. Os verbos transitivos diretos ou os indiretos, quando apassivados pelo pronome ser, concordam com o sujeito. Temos um exemplo aqui. Vendem-se casas. Precisa-se de novos funcionários. Então vamos lá. O verbo precisa mais ser e mais a preposição de é igual verbo no singular. Pessoal, eu vou deixar um formulário para vocês na descrição do vídeo para vocês responderem os exercícios sobre a aula de hoje, sobre concordância verbal. Se ficar alguma dúvida, revejam o vídeo para que vocês possam ver bem certinho as regrinhas sobre a nossa aula. Sobre o encerramento do projeto, eu fiz um breve resumo para vocês. Foram 4 videoaulas, comigo, com a Stephanie, e nosso tema principal foi sobre a voz feminina. Então, com a turma de vocês, que é a 3ª série do ensino médio, estão encerrando aí o ensino médio, trouxemos reflexões sobre o papel da mulher na sociedade brasileira e nós tratamos no nosso projeto então sobre o artigo de opinião. Vocês aprenderam sobre a escrita e reescrita, a importância de vocês colocarem a opinião de vocês, mas tendo um embasamento. Foi falado sobre as fases do modernismo e também a gente encerrou com a concordância verbal.
né? A importância de a gente aprender todas essas regrinhas para que melhore a nossa escrita. E como encerramento dessas nossas aulas, escolhemos essa frase, não somente por ser uma frase bonita, mas porque expressa a realidade de Malala. Ela diz: façamos nosso futuro agora e façamos dos nossos sonhos a realidade de amanhã. Então, Malala, ela é um exemplo para todos nós. É uma jovem que, mesmo com todas as condições desfavoráveis, ela soube ser presente na sociedade e, por isso, nós acreditamos que ela é uma mulher inspiradora, sim. Um abraço, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigada pela atenção de vocês.